Bom dia, amados irmãos e irmãs, e a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Todos são bem-vindos à casa do Senhor, para que juntos possamos cultuá-lo e fazê-lo com grande alegria, porque o motivo que nos reúne aqui é agradecer a Deus pelos 75 anos da IPI da casa deles. Vamos ficar em pé, por favor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Oremos. Senhor Deus, onipotente, onipresente, onisciente, nosso Pai, nosso amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na tua presença e queremos, ó Pai, pedir-te a tua bênção, que tu, ó Pai, faz a cada coração aqui presente. Invocamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, Senhor. Abençoe esse culto, cada momento do culto e cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para juntos fazermos a leitura e início no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos 31 a 39. O texto será projetado aqui em cima. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou,
temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. E a palavra de Deus que nos guia nessa hora encontra-se em Salmo 32, versículos 5 e 6, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e te perdoaste a iniquidade do teu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Como é feito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Convido irmãos para que curvem as cabeças em alguns instantes de oração silenciosa, e depois nós ouviremos mais uma noite. Oremos.
nos dado, e não só dado em termos de bens materiais, como também a oportunidade de termos aqui conosco hoje o Rodrigo, com essa voz excepcional que eu acho que tem, principalmente nessa hora de confissão, e esse hino foi alguma coisa que com certeza nos fez chegar um pouquinho mais perto ali de Deus. Bom, pessoal, em termos práticos, quase todo mundo aqui já tem feito suas ofertas via Pix, né? Como está aqui em cima, mas nessa hora, quem quiser vir aqui à frente para dedicar sua vida a Deus ou para trazer suas doações na campanha das fraldas que a gente está fazendo lá para a Marcele, ou também suas doações para o bazar que a gente vai ter 25 de maio. Só reforçando, pessoal, como disse a Márcia ontem, ainda são poucas as doações que a gente tem recebido para o bazar. Então, por favor, deem uma olhada lá nos seus armários, aproveitem esse feriado, como ter agora no final da semana, para dar aquela vasculhada e trazer aqui para a igreja, para que a gente possa, no dia 25 de maio, ter um bazar e poder fazer as ofertas para as pessoas que necessitam aqui na nossa comunidade. Então, irmãos, vamos ter agora mais um momento de cântico e após uma oração de consagração. Quem quiser vir aqui à frente, dedicar a sua vida, pode vir.
a todas as ofertas aqui dedicadas e também a todas as vidas colocadas no altar de Deus. Vamos colocar em pé? Bom dia, irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus a todos. Um domingo festivo, um domingo especial, fechando esse ciclo de comemorações, 75 anos da nossa igreja. Somos muito gratos ao Rodrigo aqui, que está iluminando, abrilhantando o nosso domingo, o nosso louvor, as nossas vidas, e vamos continuar louvando a Deus. Agora, cada irmão tem que fazer a sua parte, cada irmão tem que cantar melhor que o Rodrigo, sem desculpa, viu? Então, vamos cantar entoando um louvor que está sendo o louvor do nosso mês. Como a gente falou, né? Cada mês nós estamos trazendo um louvor diferente para cantar junto dos irmãos. Então, agora nós vamos cantar a bondade de Deus, e a gente já tem ouvido várias vezes. Então, vamos colocar o nosso coração aos pés de Cristo, a nossa alma, as nossas causas, os pecados que a gente tem que lutar, que a gente não consegue largar, as causas que a gente julga ser impossível. Vamos colocar o nosso coração na cruz e vamos exaltar a bondade do nosso Senhor. Tua graça não falha,
Vamos continuar louvando e agradecendo a Deus pelo nosso aniversário, por todos esses cultos maravilhosos que nós tivemos, pelas mudanças que estão acontecendo na nossa igreja. E vamos agradecer, irmãos, acima de tudo, por sermos salvos, por estarmos aqui, por estarmos debaixo da graça do Senhor. Todo mundo aqui tem motivo de sobra para agradecer. Então vamos continuar louvando e agora agradecendo ao nosso Senhor. Esse cântico que nós acabamos de entoar, ele fala exatamente a respeito da gratidão. E uma das orações que nós vamos fazer agora é exatamente a oração de gratidão. Se você, amado irmão, irmã, tem um motivo especial de gratidão que quer colocar no altar do Senhor, eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Amém. Amém. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de levantar a mão, né? Eu me lembro do presbítero Newton, saudosa memória, ele falava assim: pastor, eu acho bonito vocês baterem palma, eu acho bonito vocês levantarem as mãos, mas olha, a minha mão não passa daqui, e eu não consigo mais do que isso. Então ele disse que ele não conseguia erguer as mãos nem bater palma. Louvado seja Deus, porque era o seu livro, né? Mas nós podemos, então podemos fazer isso com alegria.
Agora, eu quero saber também se você tem um motivo especial que o faz sofrer, que está trazendo dificuldade, está trazendo luta, está trazendo às vezes aquela ideia de que é uma questão insolúvel, mas você gostaria de colocar no altar do Senhor nesta manhã. Eu queria que você levantasse a sua mão agora. Amém. Amém. Vamos curvar as cabeças e vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque estamos na Tua presença. Ó Deus, como é bom e agradável estar na Tua presença. A Tua palavra nos garante que na Tua presença há delícias perpetuamente. Mas, ó Deus, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes, ó Deus, quantas vezes nós perdemos, ó Deus, esta consciência de que Tu estás conosco, de que Tu estás aqui. Cantamos um cântico maravilhoso que diz que a presença do Senhor traz gozo, alegria ao nosso coração, mas muitas vezes não usufruímos dela. Mas agora, Pai, nós queremos colocar no Teu altar a manifestação primeira de gratidão do Teu povo, gratidão dos Teus filhos, Senhor, aqui presentes nesta manhã. Aceita, Senhor, essa gratidão. Aceita, Senhor, essa manifestação desses corações. Só Tu és capaz, ó Deus, de alegrar o nosso coração. Só Tu és o motivo, ó Deus, da nossa alegria. Então aceita, Senhor, o louvor, aceita a gratidão de cada coração. E agora, Deus, nós queremos também nos irmanar com aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, aqueles que estão enfrentando obstáculos, barreiras intransponíveis aos Seus olhos, ó Pai. Nós te pedimos, tenha misericórdia de cada uma destas vidas, Senhor. Aumenta, ó Deus, a nossa fé em Ti, ó Pai. Permita que nós dependamos exclusivamente de Ti. Só Tu és Senhor, só Tu és poderoso, ó Deus, só Tu és capaz de suprir todas as nossas necessidades. Então, ó Deus, tenha misericórdia de cada vida que se manifestou aqui nesta manhã, desejosa de receber de Ti, ó Deus, uma bênção especial. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória, o Teu poder, e que a Tua vontade, ó Deus, seja feita em cada uma destas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Ouve, Senhor, as nossas orações, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos, as crianças, cadê? Tem uma. Outra aqui. Sorocaba, de um tempinho atrás, e ele mostrou 150 crianças, né, na igreja. E eu falei, olha, no meu tempo também tinha muita criança na igreja. Então, amados, trazer os filhos à casa do Senhor é uma orientação da palavra, é um desafio muito grande. Nós sabemos, as crianças dão trabalho, as crianças são inquietas, mas eu tenho dito e repito, né? Eu tenho sentido essa igreja muito silenciosa, né? Muito silenciosa em termos de ruído de crianças. A gente tem muito pouco ruído das crianças. As que estão são muito comportadas. E louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. Mas não é que a gente quer que elas venham aqui fazer bagunça. Não é isso. Mas aquele ruído natural, né? Não dá mais para a gente ter crianças como tínhamos antigamente. Elas são assim. Então, vamos trazer os nossos filhos à casa do Senhor. Vamos orar por aqueles que têm trazido os nossos filhos, os seus filhos à casa do Senhor. E vamos pedir, né, a Deus esta bênção, que nós, como igreja, tenhamos muitas crianças aqui. Muitas crianças nesta igreja será a garantia de que nós temos futuro como igreja local.
Então, que Deus abençoe essas crianças e que Deus abençoe as crianças que virão à casa do Senhor. Vamos curvar as cabeças e orar por elas? Oremos. Obrigado a Deus pela vida das nossas crianças. Estende tua mão de poder sobre elas, Senhor. Dispensa graça, dispensa amor, dispensa cuidado, ó Deus, a cada uma delas, através dos pais, através da tua igreja, através, Senhor, do contato que temos e teremos com elas. Ó Deus, usa-nos, Senhor, para que o ambiente propiciado às crianças deste lugar seja agradável, pois é o ambiente onde a tua presença está. Senhor, fica com as famílias que representam essas crianças aqui à frente, que elas sejam ricamente abençoadas por Ti, e tenham sempre esse prazer, tenham sempre esta consciência da necessidade de trazer os seus filhos à casa do Senhor. Abençoe essas crianças, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. O texto que nós vamos usar para trazer a nossa meditação nesta manhã foi lido pela igreja em início, a uma voz, e eu quero destacar apenas um versículo nesse momento. Durante a nossa meditação nós vamos citar os demais. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque estamos na Tua presença, e agora acabamos de ler a Tua palavra, e queremos te pedir, ó Deus, que ela seja em cada um dos nossos corações viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o mais profundo do nosso ser, nos dando discernimento acerca do Teu querer, da Tua vontade. Fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra, como tens falado através de cada ato desse culto até o presente momento. Fica conosco, é o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Amados, já vai um tempo em que nós atuamos em empresa e paralelamente na igreja. E trabalhava na área de treinamento. E uma das questões que eram colocadas nesse momento de treinamento para iniciar o contato com os treinandos ali, era exatamente uma perguntinha simples, mas que trazia grandes dificuldades para alguns. E a perguntinha era: quem sou eu? Quem sou eu? Alguns ficavam com uma folha em branco na mão e não conseguiam escrever nada. Outros já faziam romance, Outros já faziam romance. Eu quero fazer uma pequena adaptação nesta pergunta e deixar uma pergunta no coração de cada um dos irmãos e irmãs nesta manhã. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu creio que a pergunta quem somos nós fica mais adequada, porque nós somos corpo de Cristo, não é mesmo? Somos corpo de Cristo, nós somos um organismo. Eu costumo dizer que individualmente nós temos apenas aquele momento em que nós cremos em Jesus Cristo. Isso é individual. Cada um precisa crer, cada um precisa confessá-lo individualmente, pessoalmente. Mas a partir do momento que isso ocorre, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e nós deixamos de ser individuais
para participarmos desse coletivo, participarmos da comunidade. Então agora nós não somos mais eu, né? Somos nós. Então a pergunta que eu quero deixar, e espero que cada um saia com a resposta nesta manhã, é exatamente essa: quem somos nós? O propósito, ou melhor, o tema que eu havia colocado aqui para a nossa meditação é exatamente mais que vencedores. Mais que vencedores. Vamos deixar ele, por enquanto, no ar. Amados, nós estamos vivendo, como empenho da Casa Verde, um momento muito especial. Ao completar o Jubileu de Diamante, 75 anos de organização da nossa amada igreja, da nossa igreja onde eu fui criado. Que privilégio poder dizer isso. E a cada domingo deste mês de março, nós nos reunimos com alegria, em culto de louvor e adoração ao Deus Trino e Senhor da igreja. Já ouvimos palavras que nos desafiaram a permanecer firmes, primeiramente na palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Segundo, a vivermos como embaixadores e embaixadoras do reino de Deus aqui na terra. Terceiro, a termos consciência de que para nós este lugar é o Ebenezer, ou seja, até aqui o Senhor nos ajudou. E com uma advertência, né? Não é porque até aqui o Senhor nos ajudou, é que nós podemos viver de qualquer maneira, que isso vai continuar ocorrendo. Não. A palavra que nos foi trazida falando desse Ebenezer mostra que o povo só poderia dizer isso quando se mantinha fiel ao Senhor. Então a fidelidade do povo ao Senhor fazia com que cada vida ali pudesse sentir verdadeiramente a presença do Senhor, o poder do Senhor, o livramento do Senhor. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o ensinamento da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, que acabamos de ler. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse mesmo texto, na tradução Nova Linguagem de hoje, ele é traduzido assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nós vamos falar um pouco dessas situações logo em seguida. Amados, a carta de Paulo aos Romanos é a maior, mais rica e mais abrangente declaração da parte de Deus sobre o Evangelho, a mensagem de Deus. Ali o apóstolo Paulo, ele faz uma explanação perfeita, uma explanação completa do que vem a ser esta palavra de Deus. E ele, logo no começo desta carta, ele diz no capítulo 1, verso 16: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Embora o Evangelho pareça loucura para os sábios, Paulo via sua mensagem como uma demonstração da sabedoria divina, uma demonstração do poder de Deus. Nós vamos considerar do capítulo 8, verso 31, como um contexto do nosso texto base. Nele, o apóstolo Paulo pergunta, lá no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rapidamente, à vista dessas coisas, que são estas coisas? Estas coisas é uma frase que abarca a inteira exibição da graça divina gratuita, estendida aos pecadores. Ou seja, a graça de Deus é que nos alcançou, a graça de Deus é que nos transformou, a graça de Deus é que nos deu consciência acerca dessa salvação trazida pelo Senhor. E o texto continua, porque Deus é por nós, nos é assegurada a sobrevivência espiritual vitoriosa. Deus é por nós, por isso somos vitoriosos. Somos vitoriosos em seu nome. E ele ainda, ampliando a explicação, pergunta: quem será contra nós? Certamente alguém se oporá a nós. Mas Paulo salienta que essa oposição faltará capacidade para destruir a nossa fé. Ou seja, se Deus é por nós,
mesmo havendo alguma coisa, algumas pessoas contra nós, seremos vitoriosos, seremos vencedores. É comum, amados, quando nós pensamos nessa frase isolada, nós somos mais que vencedores, é comum no tempo presente, na boca do povo chamado evangélico, e olha que o Brasil hoje tem muitos evangélicos. Eu fui pastor na cidade de Bauru. Talvez foi uma das cidades onde eu tive contato com o maior número de evangélicos. Estimava-se naquele tempo em coisa de 33, 34% da população declarada evangélica. Era uma cidade bastante evangélica mesmo, não faltavam igrejas evangélicas. Participávamos lá do Conselho de Pastores e havia um número muito grande de evangélicos. Então, havia neste grupo, essa declaração muito, eu diria assim, enfática e às vezes até presunçosa, da parte dos evangélicos, dizendo que nós somos mais que vencedores. Por isso eu posso dizer que a princípio nós não temos nada contra tal afirmação, mas lá no meu interior acho que parece um pouco com aquelas afirmações positivas que ilustram calendários de uma determinada religião oriental. Parece que mais que vencedores é alguma coisa que eu preciso ficar repetindo para dar certo. Mais que vencedores é uma palavra mágica que, se eu usar, vai acontecer uma transformação na minha vida. Amados, para o povo evangélico, esse significado é muito raso. Esse significado é muito insignificante. Por quê? Porque é muito pouco esse simples repetir esta palavra. E o que ela significa no nosso tempo, O que as pessoas que vivem afirmando isso, somos mais que vencedores. Quem é o vencedor hoje? Podemos dizer que vivemos no mundo capitalista. Se vivemos no mundo capitalista, quem é o vencedor? Vencedor é quem tem. Vencedor é quem tem poder econômico, Vencedor é quem tem dinheiro. Vencedor é quem alcança fama. E essa fama hoje é alcançada através de seguidores. Eu vejo lá nas redes sociais pessoas com milhões de seguidores, eu nunca ouvi falar na pessoa. Faleceu um determinado cantor sertanejo, alguma coisa assim, e aí fala de uma multidão, fala de um número muito grande de seguidores, eu nunca tinha ouvido falar também. Então esse é o nosso mundo, um mundo onde a fama, mas essa fama também é alguma coisa fugidia, alguma coisa passageira. Por quê? Porque a pessoa tem hoje, daqui a pouquinho não tem mais. Hoje tem milhões de seguidores, amanhã fala alguma coisa, ou citam alguma coisa a respeito e ela perde tudo aquilo. E o poder, o poder sempre ambicionado, o poder que nós vemos lá nas altas esferas da política do nosso país, como é buscar esse poder, pessoas que fazem o que for necessário e muito mais para adquirir esse poder também na mídia, como isso é buscado pelas pessoas, e eu diria que isso fascina a maioria das pessoas. Percebam a sutileza para nós evangélicos, algumas expressões bíblicas, filhos do rei. O que quer dizer filhos do rei? Se eu sou filho do rei, eu tenho que viver como tal. Se eu sou filho do rei, eu tenho que ter estas riquezas, eu tenho que ter esta característica especial, diferente. Herdeiros de Deus. Amados, herdeiros de Deus, já pensou? Herdeiros de Deus é receber uma herança que não tem jeito de nós mensurarmos. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo, Deus é o criador de tudo, Deus é Deus em toda a igreja, eu sou herdeiro de Deus. Uma outra expressão muito usada nesse caminho de mais que vencedores, eu sou cabeça e não cauda. Meus irmãos, quanta confusão gera esta expressão bíblica, Cabeça e não cauda. Nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo tem um só cabeça. E esse cabeça, eu diria, e tenho repetido aqui, não tem para mais ninguém. Por
Porque Ele é o único cabeça, mas nós queremos o quê? Ser o cabeça também. Por quê? Somos filhos do Rei, somos herdeiros de Deus. Temos que ter esta condição. São expressões encontradas na Bíblia. E sob essa ótica, nós perguntamos: você se considera um vencedor? Segundo esta ótica, eu diria assim, até rasteira, né? Esta ótica que tem sido usada até pelos evangélicos, mas não tem um fundamento, não tem uma profundidade. Então, sobre esta ótica, você se considera um vencedor? O texto que nós lemos, se atentarmos bem para o seu contexto, nós vamos ver que ele tem um significado bem diferente. Ou seja, quem seria efetivamente mais que vencedor no ensinamento da carta de Paulo aos Romanos? Vamos considerar o texto naquele trecho que nós lemos em conjunto, e eu vou ler novamente. Quando nós lemos em conjunto, eu creio que a leitura, tanto alternada como a leitura em uníssono, ela não deixa muito gravado nos nossos corações. Nós repetimos e daqui a pouco não sabemos mais o que repetimos, Então eu vou repetir esse texto. Ele diz assim, a partir do verso 31: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste bem atenção nas afirmações feitas aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, Deus intercede por nós. Deus intercede pelos seus filhos. Deus intercede pelas nossas necessidades. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós poderíamos, depois de fazer essa leitura um pouco mais lentamente, um pouco mais refletindo a respeito dela, nós poderíamos fazer algumas afirmações. A partir do texto lido, mais que vencedor é aquele que Deus é com ele e por ele. Só somos mais que vencedores se tivermos Deus, conosco e caminhando conosco. Aquele por quem Deus deu o seu Filho, portanto, dará tudo mais. Nós temos consciência de que o Senhor mandou o seu Filho morrer na cruz em nosso favor. Amados, se Deus nos deu tamanha graça, tamanha oferenda, que foi o seu próprio Filho, por certo vai nos dar o restante. Aquele que tem a garantia de que não será acusado ou condenado. Por quê? Porque Cristo é que vai nos justificar, Cristo é que vai nos defender. Aquele por quem, além de tudo isso, tem Jesus intercedendo por ele. Eu enfatizei bem essa expressão. E aquele que está unido a Cristo, de tal maneira que nada neste mundo pode separá-lo dele. Unido a Cristo, eu diria, numa união indissolúvel. União indissolúvel não porque nós somos capazes de ter esta união, mas porque Ele é aquele que garante esta união. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, se somos mais que vencedores, o somos apenas, não somente por Cristo, e não por qualquer esforço ou mérito que tenhamos. Amados, quando eu falei daquelas expressões, filhos do rei, herdeiro de Deus, cabeça não cauda, muitas pessoas ostentam essa condição, como se isso fosse fruto de um mérito pessoal, ou seja, Deus me deu essa condição porque eu sou especial.
enquanto o nosso mundo oferece os seus prêmios aos vencedores, veja o que Cristo promete aos vencedores por meio daquele que nos amou. Encontramos tais promessas nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Uma delas é exatamente esta, né? Qual é o prêmio para quem exatamente é mais que vencedor à luz da palavra? O texto diz assim: aquele que se alimenta da árvore da vida, aquele que não sofrerá os danos da segunda morte, aquele que receberá o maná escondido e uma pedrinha branca com seu nome gravado. Quanta simbologia nestas expressões! Aquele que terá autoridade sobre as nações, aquele que será vestido de vestiduras brancas, aquele que o seu nome de modo nenhum será apagado do livro da vida. Essa é a esperança viva da vida eterna que nós temos. E quando eu falo de esperança, né? Alguém pode dizer: pastor, nós temos certeza. Mas certeza, normalmente nós trabalhamos como alguma coisa que nós podemos pegar, alguma coisa que nós podemos experimentar na sua totalidade. E o texto, falando de salvação, fala exatamente de uma esperança viva, porque é a esperança em Cristo que acaba sendo mais do que essa certeza humana. Porque essa certeza humana, às vezes, acaba não se caracterizando, mas essa esperança no Senhor, ela é alguma coisa imutável. Será uma coluna no santuário de Deus. Outra promessa das cartas do Apocalipse. E por último, assentar-se-á comigo no meu trono, diz o Senhor. Quando olhamos para esses prêmios, por certo nós pensamos assim, muito diferentes daqueles oferecidos para os mais que vencedores do nosso tempo e que gostam de ostentar tal condição. Ou seja, somente unidos a Cristo, amados, capacitados por Ele, vivendo em íntima comunhão com Ele, nós podemos afirmar assim com muita humildade: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que ainda nós olhemos um pouquinho para o exemplo de Jesus em sua vida terrena, para caracterizarmos mais ainda essa figura do vencedor. Jesus nasceu numa manjedoura, foi um andarilho desse mundo, foi amigo dos marginalizados, usou o jumentinho em sua entrada triunfal em Jerusalém. Hoje nós comemoramos, né, o Domingo de Ramos. Foi preso, foi açoitado, escarnecido, crucificado e morto em lugar de pecadores como nós. Será que o conjunto da obra aos olhos do mundo caracteriza uma figura de um vencedor? Percebe como essas figuras, essas experiências de Jesus não são muito usadas nas mensagens da Bíblia. Por quê? Porque elas não se identificam muito com esse vencedor apregoado e prometido às pessoas. Mas para nós que somos salvos, diz o apóstolo Paulo, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, manifestação do poder de Deus. Como igreja, aos olhos de Deus, se vivermos de acordo com a sua vontade, podemos dizer que somos mais do que vencedores, independentes do poder, da fama, da riqueza, tão valorizados pelo nosso mundo. Olhem bem para o risco que corremos ao acharmos que, de acordo com a ótica do nosso mundo, somos mais que vencedores. Por quê? Porque essa ótica considera os nossos méritos, né? Considera os nossos feitos, as nossas capacidades. Por que eu falei, tome cuidado? Porque a glória pode vir para nós. Nós podemos começar a ser supervalorizados ou até endeusados. Mas para isso eu quero trazer exemplos da palavra também. Pedro e João, depois da cura de um coxo de nascença, Atos capítulo 3, versos 11 e 12, eles passaram a ser vistos pelas pessoas que estavam no templo ali como seres extraterrenos, né? Como deuses, verdadeiros deuses.
eles não aceitaram a glória para si, mas colocaram a glória no lugar devido, ou seja, a glória para Cristo. Cristo fortaleceu este, Cristo concedeu saúde plena a este, pelo qual nós impomos as mãos e oramos por ele. Paulo e Barnabé também, Atos capítulo 14, versículos 13 e 14, eles também foram tidos como deuses, como deuses. E o texto diz que Paulo e Barnabé, depois da cura de um coxo, precisaram rasgar as suas vestes e não aceitaram a adoração do povo. Amados, a palavra nos fala que esse endeusamento do homem, ele não o torna mais que vencedor. Nós só somos mais que vencedores. Eu vou repetir e já repeti algumas vezes, por meio daquele que nos amou. E a nossa referência como vencedor não podia ser outra senão Jesus. Em João capítulo 16, versículo 33, ele usa essa expressão de uma forma muito clara. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O nosso modelo venceu o mundo. O nosso modelo fez esta afirmação: eu venci o mundo. Quem mais pode fazer semelhante afirmação? O apóstolo São Paulo, ele vive duas situações muito distintas que, na minha visão, ilustram bem o nosso tema também. Quando ele olha para si mesmo, ele exclama: miserável homem que eu sou, eu não compreendo nem o meu próprio modo de agir. O grande apóstolo Paulo, Quantas coisas nós falamos agora da carta de Paulo aos Romanos, que coisa maravilhosa, que revelação maravilhosa, ele olhando para si, mas diante do Senhor, ele diz: miserável homem que eu sou, eu não compreendo nem o meu próprio modo de agir, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Amados, esse mesmo Paulo, quando ele volta o seu olhar para Cristo, olha para o alto, ele pode afirmar com ousadia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, Paulo foi mais que vencedor. Mas foi mais que vencedor? Não por si mesmo. Paulo tinha uma ficha terrível, Hoje nós usamos esse nome, ficha pregressa, Ficha pregressa que inviabiliza, às vezes, a contratação de pessoas. Ficha pregressa que gera uma tremenda confusão nas redes sociais, porque vão vasculhar lá, encontram isso. A ficha pregressa do apóstolo Paulo era uma ficha terrível. Foi perseguidor da igreja, consentiu com a morte de muitos cristãos, mas foi derrubado, da sua arrogância, derrubado da sua presunção e feito servo do Senhor. E feito servo do Senhor, ele pode dizer com ousadia, olhando para Jesus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, quem somos nós? Mais que vencedores, conforme o mundo afirma, ou mais que vencedores, como a palavra afirma? Que Deus nos dê a humildade, que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos dê o discernimento, que Deus nos dê a iluminação para darmos a resposta adequada a Ele nesta manhã. Que Deus complete a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ser edificados e abençoados como temos sido até agora, por mais uma participação musical.
antes do cântico, o ex-diaconal passou um aviso. Tem um HT20, placa GPO, final 87, que está com a lanterna ligada, o farol ligado. Se for algum dos irmãos, dá uma olhadinha. Falei dos braços, os meus movem bem, eu fiquei com uma vontade de aplaudir. Vamos fazer isso. Nós vemos o bolo pronto, né? Quando ouvimos o coral.
Nós temos o bolo pronto, mas não sabemos o que precisou acontecer, né? Antes desse bolo estar pronto. Então eu queria que, como igreja, né? Assim como foi feito aquele desafio com o coral que esteve aqui, se lembrasse do Rodrigo em suas orações, para que ele pudesse, né, continuar com esse propósito de fazer o melhor para o Senhor, né? Eu creio que a maioria de nós não consegue fazer. Agora, o trabalho que ele precisou ter, a perseverança, né? Aquela graça de Deus mesmo para fazer isso, para louvar ao Senhor, é uma coisa maravilhosa. Então vamos participar com ele, né? Orando pela sua vida, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Eu gosto muito do Amazing Grace e já ouvi muitas interpretações. Hoje foi uma das melhores. Eu vou parar, porque senão eu choro e faço os irmãos chorar também. Não é isso que eu quero, né? Mas, oi? Claro. A gente quer agradecer muito o Rodrigo, porque ele é realmente maravilhoso. Muito gentil, né? E sabendo das nossas dificuldades de tempo, né? Dificuldades musicais mesmo, assim, né? De leigos, da música, mas ele o tempo todo foi muito acessível, doce. Eu vou usar até a mensagem de hoje. Não é o mais que vencedor como apregou por aí. É o mais que vencedor que tem a humildade, né, de fazer o que ele faz com rara, né, beleza, dedicação. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Rodrigo. Que Deus o abençoe muito mesmo, viu? E muito obrigado pela sua presença conosco aqui nesse domingo. Deus o abençoe grandemente. Vamos colocar em pé, vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Eu gosto de orar essa oração bem devagar, porque senão entra no automático, sabe? E quando entra no automático, nós nem sabemos o que estamos falando, né? Vamos orar de uma forma bem pausada, né? A oração do Pai Nosso, pensando em cada uma das frases que nós colocamos no altar do Senhor. Oremos ao Senhor então. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção, ou melhor, vamos nos confraternizar primeiro. Saudação de paz uns aos outros aí, depois nós enfrentaremos a vida.
temos mais um cântico, né? Que é o cântico do hino oficial da Igreja do Brasil, né? Esse daí já não sei de cor. Vamos lá. Muito bem, irmãos. Vamos cantar com força, com vigor, o hino da nossa igreja, o hino final, e lembrando sempre de erguer bem alto o nosso querido pendão. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez prestarmos culto como igreja a Ele, agradecer aqueles irmãos e irmãs que nos visitam nesta manhã, que possam ter sentido bem aqui, que voltem em outras oportunidades, estaremos de braços e corações abertos para recebê-los. Que Deus conceda a todos uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das nossas vidas, lares e famílias, e também estejam com o povo de Deus espalhado sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amen.
Bom dia, irmãos. Acho que a gente ficaria mais uma meia hora aqui, tranquilo, né? Ia para ouvir mais uns 3, 4, 5, né, pastor? Pastor disse que não está nem com fome ainda. Bom dia, irmãos. Vamos passar aqui alguns avisos para a igreja, alguns avisos importantes. Domingo que vem, domingo de Páscoa, é o domingo dos domingos. Né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então, o mais importante dos domingos é domingo que vem, não é o Natal, é o domingo que vem, porque Jesus ressuscitou e nós vamos nos reunir aqui para louvar a Deus, para agradecer pelo sacrifício de Jesus e porque Ele ressuscitou para nos salvar. Todos os irmãos estão intimados a estarem aqui no domingo. Haverá uma apresentação especial das crianças, dos adolescentes. Será um culto bastante abençoador também. Então, os irmãos se programem para estar aqui. Como todo mês de março, no domingo que vem, o culto será também às 10 horas. Não haverá escola dominical ainda, porque os artistas vão estar ensaiando. Então, o culto será também às 10 horas. Então, domingo que vem, domingo de Páscoa, quem não estiver viajando, venha à igreja. Um outro aviso que eu tenho que dar é que a reunião de oração esta semana volta quinta-feira. Quinta-feira às 14 horas. Os irmãos que tiverem esse tempo, essa disponibilidade, venham à igreja, venham orar conosco das 14h30 às 15h30 na quinta-feira. Nós vamos ter aqui também agora um pequeno momento de homenagem. Nós estamos num mês especial de comemoração da igreja. Os irmãos já viram, né, a Bíblia comemorativa. Eu gostaria de chamar o Rodrigo para que ele receba um exemplar de recordação da nossa Bíblia. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer nesse momento ao Pedro, nosso fotógrafo oficial. Nós compartilhamos no grupo do WhatsApp da igreja essa semana um link aí para os irmãos acessarem os álbuns de fotos dos cultos comemorativos. Os irmãos que ainda não fizeram, deram essa olhadinha lá, cliquem no link, a gente compartilha de novo depois. Mas as fotos estão muito bonitas. O Pedro é um fotógrafo profissional e ele tem nos ajudado aqui nesses cultos, amigo do William. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao André, que está lá em cima também, nosso técnico de som, todos esses 200 microfones que funcionaram aqui, todos esses cultos, né, no dia da banda, no dia do coral, no domingo passado com o violino. Tudo isso tem o trabalho do André, que veio sexta, às vezes veio de sábado, veio hoje 8h30, né, André? Já estava aí aqui cedo para fazer tudo funcionar. Muito obrigado, André. Deus abençoe. E volte outros domingos para não cuidar do som, mas para participar conosco aqui. Então, nossos agradecimentos ao André e ao Pedro. E agora também eu gostaria de fazer um agradecimento em nome do Conselho da Igreja, a comissão nomeada, a comissão dos 75 anos, quem comprou a Bíblia.
sabe que tem uma comissão, nós falamos isso aqui no primeiro culto do lançamento da Bíblia. Então, eu queria chamar à frente essa comissão que trabalhou aí junto com o conselho, que programou aí as atrações, os cultos, que é a Zélia, a Leida e o William. Gostaria que eles viessem à frente para que recebam uma pequena homenagem da igreja pela sua dedicação nesses 75 anos. Tia Leida está protestando aqui, o negócio de 75 anos. Da igreja, para deixar bem claro. Anos, a homenagem tem que ser grande, né? Acho que todos os irmãos concordam que todos os cultos foram muito abençoados. Foi uma celebração de gratidão a Deus muito boa. Nós tivemos 4 cultos muito bons. Acho que todos ficaram felizes, né? com a homenagem. E é uma justa homenagem aqui ao pessoal que desde o ano passado pensou aqui nas celebrações, nas atrações, nos convidados. Vamos bater palmas para eles também. O penúltimo aviso é que daqui a pouquinho nós vamos descer para o almoço comemorativo dos 75 anos. Os irmãos foram torturados o culto inteiro pelo cheiro de churrasco. Então, isso é um bom sinal de que o almoço está quase pronto. Então, nós vamos descer rapidamente após o final aqui do culto para nos confraternizarmos lá embaixo e também para comermos depois aquele bolo especial dos 75 anos. Mas antes de descermos, de fato, eu vou convidar todos os irmãos para nos colocarmos aqui perto do átrio. Nós vamos fazer a inauguração de uma placa dos 75 anos de aniversário da igreja. A placa já está ali no átrio. Estão me avisando aqui que então, penúltima coisa que nós vamos fazer antes de sair lá fora, inaugurar a placa, é pedir para que todos os irmãos que estão aqui hoje, para que venham rapidamente à frente, para a gente possa fazer aquela foto oficial da igreja, do aniversário da igreja. Então eu vou pedir para os irmãos, venham à frente, vamos nos colocar aqui entre o púlpito e a mesa, vamos tirar a foto, depois nós vamos nos dirigir ao átrio e inaugurar a placa especial. Não, não, não.